Olá, meu nome é Arlindo Frade Neto, eu sou advogado, especialista em direito imobiliário. Hoje eu queria trazer para vocês algumas considerações importantes sobre a holding familiar. A holding ela é uma empresa que é criada para proteger um patrimônio de uma família. Na maioria das vezes imóveis mesmo, né? Aquilo que a família deseja que perpetue dentro daquele núcleo familiar. Então você criou essa empresa, coloca lá os filhos, os herdeiros, quem a família entenda que deva participar, e há uma transferência desse patrimônio para essa empresa, né? Então se o imóvel X, Y está em nome lá do pai, do João, esse imóvel ele vai ser integralizado, ele vai ser transferido para o capital social dessa empresa, que é uma holding, né? E os filhos ali, a esposa, enfim, todos os herdeiros, os sucessores, vão fazer parte daquela empresa. E é sempre interessante dizer que no sistema da holding, e é um sistema, ele não é simplesmente um contrato ou uma empresa, você tem várias vantagens. Uma delas é o planejamento sucessório, ou seja, o pai e a mãe já podem definir ali a forma em que se vai fazer a transferência desse patrimônio quando vierem a faltar, quando vierem lá no futuro a falecer. Então, o planejamento sucessório via holding ele é mais eficaz na medida em que eu determino as cotas para os filhos, a transferência das cotas empresariais e não de um bem especificamente, durante a existência da empresa. E alguma forma do pai ou a mãe controlar essa empresa é permanecer na administração dela, ainda quando se retire como sócio, né, ser o sócio retirante e transferindo essas cotas para os seus filhos, para os seus sucessores, né, e segurando ali, se reservando o direito de usufruto. Ou seja, o genitor ele já transferiu seu patrimônio para a empresa transferiu as cotas para os filhos, mas a administração da empresa e o usufruto dessas cotas vão permanecer com o pai, com a mãe ou a quem aquela família determinar. Depois, na sequência disso, é possível ainda um acordo de sócios. É um instrumento que tem validade entre os sócios da empresa para determinar detalhes ali daquela operação. Ou seja, quem vai administrar o imóvel A, o imóvel B, os imóveis serão locados. Lá no futuro, com a falta do pai e da mãe, vai ser feita a dissolução dessa empresa ou essa empresa vai ser cindida, pode haver a cisão, uma divisão em mais de uma empresa, ou até mais de duas ou três. Então isso tudo pode ser determinado e outros detalhes dentro também do acordo de sócios. A holding ela traz ainda algumas vantagens do ponto de vista tributário, né? Há uma redução mensal na carga de impostos, que é natural para esse tipo de empresa, da empresa holding, e algumas cláusulas especiais, e aí vai muito da habilidade, da competência de quem elabora, do profissional que elabora o contrato, de trazer segurança para aquela família. Por exemplo, a cláusula de incomunicabilidade. Muitas vezes o pai não quer que a sua nora ou seu genro participe ali da herança do filho ou da filha, está deixando aquilo para o seu filho e a sua filha. Então, essa cláusula de incomunicabilidade, ela impede que o cônjuge participe daquele patrimônio. Aquele patrimônio é exclusivo do herdeiro, do sucessor, né? Uma outra situação é a blindagem patrimonial. Quando a gente fala em blindagem, o que é isso, né? Não atingir aquelas cotas que estão em nome do herdeiro. Então, a gente vai incluir cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade, ou seja, o herdeiro não pode vender as suas cotas, as suas ações naquela empresa, né? Ele vai ter que permanecer ali dentro. Então, fora isso, a cláusula de reversão, também é importante a gente acrescentar e explicar. O que é a reversão? No momento em que o pai sai ou a mãe sai da empresa para deixar só os filhos, ele faz uma doação, né? Mas acontece, e pode acontecer, daquele filho falecer antes, né? Não é incomum que isso aconteça. E aí, o que acontece, né? Para onde vão essas cotas? Vão para os filhos, para os netos, para a esposa? Não. A cláusula de reversão ela automaticamente devolve essas cotas para o doador, no caso o pai ou a mãe, e aí sim ele vai decidir de novo o que fazer, se vai redistribuir entre os outros filhos, ou se vai doar para os netos, enfim. Então traz um gatilho de segurança, né, junto com essas outras cláusulas, para o administrador, para o usufrutuário, que é o real proprietário, e está ali planejando a sucessão e o andamento do seu patrimônio juntamente com a família. Então a holding ela traz essa série de vantagens, é um procedimento que não é caro, comparado ao inventário principalmente, é muito mais barato, a eficiência tributária é grande e não dá tanto trabalho assim para aquela família, ao contrário, já traz segurança jurídica na medida em que as relações dentro do direito societário, dentro do acordo de sócio, vão trazer segurança para toda a família em relação ao que vai ser feito com aquele patrimônio.
No caso, por exemplo, se meu pai fez a holding, me colocou como, dividiu as partes da empresa para mim e meus irmãos, eu morri e eu tenho um filho. Então, aí na cláusula de reversão volta automaticamente pro seu pai. Entendeu? A incomunicabilidade é o seguinte, você é casado ou não, você é solteiro hoje, vou saber se você vai casar amanhã. Incomunicável. A sua esposa, separei, briguei, divórcio, eu quero as cotas com o Marco tem lá que é do pai dele. Não pega, entendeu? E isso é certeiro. Então a holding ela é muito boa nisso.